Muito boa tarde! Está começando mais um Conexão Social, o quadro que traz histórias de inspiração. E hoje vamos abordar um tema de grande relevância, a transformação de vidas de mulheres privadas de liberdade e egressas do sistema prisional. Sabemos que o passado não define o futuro e que cada indivíduo merece uma segunda chance para recomeçar. E para falar sobre um trabalho emocionante que tem dado essas oportunidades, eu tenho o prazer de receber uma convidada muito especial. Ela é presidente do Instituto Humanitas 360, uma organização sem fins lucrativos que é um agente de transformação social, buscando diminuir a violência e melhorar a qualidade de vida da população. Também atua como incubadora de cooperativas de egressas, proporcionando ressocialização e independência financeira através da marca Tereza, que você vai conhecer aqui hoje, que reúne produtos produzidos por elas. E com muita honra, e muita honra mesmo, eu recebo aqui pela segunda vez no nosso programa Patrícia Vilela Marino. Que honra te receber, minha querida. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Muito obrigada por me receber pela segunda vez. A gente tem um carinho muito grande com o Humanitas e sabe da importância que ele tem. Como eu disse, é um agente de transformação que a gente precisa apoiar, precisa divulgar e precisa dizer para todas as pessoas que vão nos assistir nessa tarde a importância da gente se envolver. É um problema nosso, sim, a gente precisa se envolver, né, Patrícia? Isso mesmo. Por isso eu te agradeço com o coração aberto mesmo e muita alegria, porque não é sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre uma questão brasileira para brasileiros e brasileiras, difícil, mas que é nossa e precisa ser encarada com os nossos olhos, com o nosso coração. Sim, são pessoas que estão num momento de suas vidas necessitadas do apoio e muitas vezes estão ali presas porque foram vítimas mesmo, de alguma forma, às vezes nem merece, é injusto. E esse apoio que o Humanitas traz, gente, é a coisa mais linda, vocês vão saber agora. Por isso que eu quero que você comece falando da iniciativa do Instituto, por que você se motivou, o que levou você a ir por esse caminho. Bom, primeiro eu tenho uma formação em Direito, eu sou advogada. E eu acredito que desde a faculdade, e qual não seriam os alunos que não se interessam muito pelo direito criminal? Por uma questão de justiça. Depois outras matérias nos são apresentadas e os outros interesses são desenvolvidos. Mas no meu coração sempre ficou uma paixão muito grande pelo direito criminal. Por poder se fazer justiça, ainda que de uma maneira limitada, porque somos todos seres ilimitados, dada a nossa imperfeição. Mas ainda nessa imperfeição, buscar, se debruçar em cima de mecanismos, instrumentos, legislações, políticas públicas que se aproximem cada vez mais da excelência, da justiça, do bem comum, da preservação dos direitos constitucionais, sempre foi uma paixão na minha vida. Os anos se passaram e a oportunidade de fazer um instituto que lute pela garantia de direitos humanos, garantia de direitos constitucionais a pessoas privadas de liberdade, egressas do sistema prisional, se tornou uma realidade. E assim nós construímos o Instituto Humanitas 360, aqui e nos Estados Unidos. E isso que é interessante, porque você já quis lidar com as Américas, já que você ia trazer um exemplo, né, de solidariedade, que fala-se do social com muito mais frequência, que isso já é uma cultura. Exato. Então você teve muito mais forças, né? Exato. Porque são realidades com grandes similaridades e com estatísticas que deveriam nos envergonhar muito. Somos o terceiro país no mundo que mais prende. A terceira maior população carcerária se encontra no Brasil. A primeira nos Estados Unidos. Nossa cultura é extremamente influenciada pela cultura americana. Então, precisamos nos debruçar não só das qualidades ou dos prazeres que nos motivam, que nos incentivam, mas também precisamos nos dar conta dos problemas que nos aproximam.
E é lógico que quando você fala de problemas, você tem os seus desafios, que eu quero que você fale um pouco daqueles que a gente sabe que não é fácil quando a gente se coloca na frente de uma causa como essa, a gente encontra barreiras, né, enormes, e queria que você falasse um pouco desses desafios para a gente poder aqui, quem sabe, compartilhar com quem está nos assistindo, né? E ter mais apoio também. A partir de hoje a gente tem um olhar diferente para essa população que precisa tanto da nossa ajuda, né, Patrícia? Eu acho ótimo a gente poder falar dos desafios sempre numa perspectiva de excelência, de melhoria. Porque os desafios, eles não existem para que nós nos limitemos ou nós nos paralisemos. Os desafios, eles existem para que nós tomemos responsabilidade, consciência, e a partir dessa tomada de responsabilidade poder endereçar alterações, poder endereçar novas maneiras de se ver. Hoje no Brasil nós temos desafios enormes e que partem inclusive do arcabouço legal, do arcabouço jurídico. A lei no Brasil ela é extremamente punitivista e a partir do momento em que a pessoa foi recolhida ao sistema prisional, pesará sobre ela sempre, não só um estigma, mas pesará sobre ela um peso enorme de que ela já não voltará mais ao convívio, não voltará mais ao exercício da cidadania. Vou te dar um exemplo. Se hoje, no caso da Humanitas 360, que trabalha com mulheres, então, privadas de liberdade, se essa mulher ela foi presa por um crime de tráfico, sendo ou não a traficante, ela pesará sobre ela o estigma de ter sido presa, mas também de ter sido presa por um crime equiparado a um crime hediondo. E isso fará com que ela não tenha necessariamente todos os seus direitos políticos readquiridos ao cumprimento da pena privativa de liberdade. O que quer dizer que essa mulher terá muita dificuldade ou então não lhe será permitido a volta ao trabalho, a uma documentação digna. Muitas mulheres hoje em dia estão presas, inclusive sem documentação. E isso faz com que no Brasil nós comecemos a criar ou estejamos criando uma sociedade não de classes sociais, mas de castas, onde a mobilidade social é inexistente. Nós conhecemos países que vivem um sistema de castas e em nada e por nada eu gostaria que o meu país se aproximasse dessa situação, onde um grupo da sociedade é totalmente renegado ao convívio social, à atividade laboral, oficial e legal. Isso é muito sério e se a sociedade como um todo não se der conta disso, nós estamos sendo discriminatórios e excluidores de um grande número de brasileiros e brasileiras, geralmente pessoas marginalizadas, geralmente pessoas que lhe faltou a presença do Estado como um provedor de serviços e de direitos, portanto, pessoas que não viveram uma segurança alimentar, não viveram uma segurança sanitária, não tiveram a segurança escolar, familiar, pessoas que estão completamente fora desse convívio e que, portanto, encontraram na atividade delituosa, muitas vezes, uma maneira de sobrevivência. Para isso existe o Estado de Direito, para olhar para isso, aplicar a pena, mas a partir daí somos nós que vamos fazer a verdadeira ressociabilização acontecer no Brasil. Sem contar que a gente fala de mulheres que muitas vezes entraram no mundo do crime pela companhia dos seus companheiros. Exatamente. São mulheres que não tiveram apoio familiar, não tiveram a figura de um pai e que encontrou nesse homem que, né, ela esperava que fosse proteger e hoje ela está no sistema prisional. E eu queria que você falasse do perfil, né, daquelas que você vem trabalhando. Porque a gente até falava disso antes da gente começar a gravar, porque a gente não está aqui defendendo o crime, a gente não está aqui dizendo que essas pessoas não têm, claro, que pagar esse direito, né, que, por um crime que cometeu e enfim, mas a gente está aqui falando do ser humano, que poderia ser alguém muito próximo da gente e quiçá é muito próximo de você que está nos assistindo aí. Então a gente quer falar do ser humano que se encontra agora vivendo condições que eu acho que a gente não pode nem imaginar. Talvez você
conheça mais do que a gente aqui, eu e as pessoas que estão nos assistindo. Eu não faço muita ideia, mas eu posso imaginar a dor e o sofrimento pelas histórias que a gente ouve. Então vamos falar um pouco do perfil dessa mulher, principalmente, que está agora passando por isso. O perfil dessa mulher, ele muitas vezes passa por uma gravidez num período muito cedo da sua vida. Uma menina, portanto, nós estamos falando, que não teve a oportunidade de ter uma extensa vida escolar. Logo, ela vê uma imagem ilusória de um príncipe encantado e se entrega a esse príncipe encantado. Uma gravidez bem, digamos, fora daquele momento, porque essa menina deveria estar indo para a escola, essa menina deveria estar desfrutando de um ambiente, de um lar seguro, com condições alimentares adequadas, de sanitariedade adequada, mas não é isso que acontece. E ao encontrar aquele suposto príncipe encantado, ela se entrega. Nós todas já fomos meninas e já vivemos as nossas ilusões. E o que às vezes me deixa muito impactada é esquecer que nós fomos meninas e vivemos as nossas ilusões. E nós nos entregamos às nossas ilusões, porém em ambientes de uma segurança familiar que nos fizeram nos conter. E na Teve falta alguém para pôr limite, com certeza, né? E graças a Deus por isso. Na falta desse ambiente que lhe faça pensar nas consequências dos seus atos, ela se entrega e logo ela é feita de uma mula, logo ela é feita de uma entregadora, logo o seu corpo é abusado, a sua emoção é abusada, os seus sonhos são interrompidos, porque logo ela vai se dar conta de que aquele ambiente é um ambiente extremamente deturpador e não contribuidor ou construtor dessa maturidade emocional pela qual ela ainda precisa passar. E dali a algum tempo ela é feita de instrumento de crime, de instrumento de tráfico, e ali ela é usada e ali ela é vilipendiada em todos os seus sonhos e as suas oportunidades. E logo ela vai ser presa, e logo ela vai ser considerada uma criminosa, uma traficante, e a vida dela dentro do sistema vai ser para sempre uma vida em que as pessoas lhe enxergam como o erro que você cometeu e não como o resgate que pode ser feito, a reconciliação que pode ser promovida. Infelizmente o nosso sistema ele está lá para punir, para cercear, para infantilizar, mas não para projetar uma liberdade, ainda que assistida, mas uma liberdade que pode ser conquistada. E com isso, essa mulher, na hora que ela cumpre a sua pena, ela ainda pode ser surpreendida, porque o juiz ainda pode lhe ter aferido uma pena não só privativa de liberdade, e é importante que a audiência saiba disso, porque isso nos foge do conhecimento. O juiz pode ter lhe aferido não só uma pena privativa de liberdade, mas ainda uma pena pecuniária, que é uma previsão do nosso Código Penal. O que isso quer dizer? Que esta pessoa, ao sair e ter cumprido, às vezes com 10 anos, 11 anos de privação de liberdade, ela ainda tem que pagar financeiramente ao Estado. E aí eu me pergunto, como uma pessoa privada da qualidade de trabalhar e trabalhar ganhando honestamente ou ganhando significativamente, ela vai pagar alguma coisa, pagar uma multa. Ao não poder pagar essa multa, essa mulher ela é devedora da Fazenda Pública. Puxa vida. Ao ser devedora da Fazenda Pública, nós sabemos que os direitos políticos não lhe são conferidos. E, portanto, estamos sim criando párias da nossa sociedade. Muito parecido com o que existe na Índia, as Dalits. Essas são mulheres que são completamente excluídas e, por serem excluídas, vão ser novamente usadas pela vida criminal, pelo tráfico, que encontra nelas, então, um soldado raso, eu gosto de dizer, aquele que pode ser dispensado e pode ser usado e usurpado a qualquer hora e a qualquer momento. É uma situação muito difícil, principalmente para as mulheres.
Eu imagino. E também tem, assim, quem vai dizer para ela que ela tem valor, né? Ninguém. Porque a situação que ela se encontra, o que ela vai fazer? Se ela, estão dizendo já que ela é uma criminosa, ela só tem isso para fazer, né? E não vamos esquecer que muitas vezes as mulheres privadas de liberdade, elas são mães já. Então existem os seus filhos, as suas filhas, existe uma família que ainda que desfeita e muito sofrida, porque é muito importante que a audiência saiba, toda família, ela é uma família estigmatizada, por existir nesta família uma pessoa privada de liberdade. E, portanto, estamos criando círculos viciosos de violência, de agressividade, de exclusão e de discriminação. Essa mulher, ela é uma irmã, ela é uma filha, ela é mãe, e se nós não criarmos dentro do cárcere situações que sejam resgatadoras de esperança, de construção de liberdade, de projeto de vida, essas mulheres vão ser vistas e reconhecidas, inclusive pela sua família, como estorvos, como pesos, porque quando ela sair, ela vai ter que ser alimentada de alguma maneira. O importante é, dentro do cárcere, nós construirmos possibilidades de renda e de vida para que essa mulher já seja uma empreendedora lá dentro e seja vista pela sua família como edificadora do lar e não mais a destruidora de sonhos. Sim, e é por isso que você faz um trabalho tão maravilhoso de ressocialização e também treina essas mulheres lá dentro já para elas saírem de lá capacitadas. Isso. E é sobre isso que eu queria que você falasse, porque é um trabalho que você faz lá, claro, você tem com certeza mãos, né, de anjos que te ajudam, Sim. Mas sempre serão bem-vindas essas mãos que vão poder cada vez mais abraçar essas mulheres e tirar Sim. cada vez mais essas mulheres de lá, saindo de lá já com essa rede de apoio, né? É isso mesmo. Queria que você falasse desse trabalho que você faz lá. A palavra que você usou, ela é perfeita. Ela é uma rede de apoio. Todos nós temos essa possibilidade de contar com alguém. Essas mulheres, elas não têm. E elas precisam. Elas precisam saber que existe uma sociedade aqui fora que as querem de volta. Que elas vão ser bem-vindas. Que o seu erro não define toda a sua vida. O que a Humanitas decidiu, então, é ir buscar exatamente na lei uma possibilidade que facultasse a construção do empreendedorismo dentro do sistema prisional. Existe uma lei no Brasil. As nossas leis, elas não servem só para punir. As nossas leis também elas servem para instigar o empreendedorismo e o desenvolvimento de novidades e inovação. Existe uma lei no Brasil, a Lei de Cooperativas Sociais, criada dentro do governo Fernando Henrique Cardoso. Essa lei demonstra, faculta, constrói uma possibilidade de nós desenvolvermos empreendedorismo pelo cooperativismo para populações de alta vulnerabilidade. O que nós entendemos e o que deve ser entendido por todo mundo é que essas mulheres são mulheres que vivem uma situação de alta vulnerabilidade. Precisamos ser mais integrativos, precisamos ser mais empáticos e compassivos. E não são porque mulheres fizeram erros, cometeram erros, violaram os nossos acordos de civilidade que nós vamos perpetuamente colocá-las nesse lugar. E punir eternamente, né? Punir eternamente. Sabe que no Brasil não existe pena perpétua, mas existe a perpetuidade da pena. O que isso quer dizer? Essa pena ela vai se revitalizando ao longo da vida dessa pessoa e perpetuamente parece que você precisa estar pagando pelo fato delituoso cometido. Então a Humanitas pega uma lei, leva essa lei para as nossas autoridades públicas, para o governo do Estado, para o presidente do Tribunal de Justiça, mostra isso para a Defensoria Pública, para o Ministério Público e faz um concerto de entendimento entre as autoridades do Poder Judiciário, do Poder Executivo, para nos dar a permissão de entrar na unidade prisional
e de, junto com os servidores públicos daquele lugar, trabalharmos em torno da ideia de construirmos ali uma cooperativa social. Existe todo um regramento para o cooperativismo social e esse regramento então passa a ser discutido com o grupo, do grupo administrativo da unidade ao grupo que a unidade junto com a Humanitas escolhe para começar esse empreendimento. E é muito interessante, eu vou te dizer por quê. Porque na maioria das vezes as pessoas veem a lei como uma ferramenta de pura punição. E a gente começa a discutir com as mulheres privadas de liberdade como a lei pode ser o alicerce, pode ser o fundamento para uma construção, não só para punição. Porque ali elas precisam entender que elas têm que ser pagadoras de impostos. Então nós trazemos vários aspectos da economia, da vida legal, cívica, tributária, para dentro do sistema prisional. E essa pessoa que sempre ou quase sempre viveu na ilegalidade, à margem da legalidade, é convidada a viver dentro dos nossos acordos de civilidade. Pagante de impostos, donas de contas correntes, gerenciadoras das suas despesas, aprendem a priorizar os seus investimentos. E essas são circunstâncias, são aspectos de aprendizado que talvez essa mulher nunca teve na sua vida. Nunca teve. Porque o crime ou a violência, a brutalidade, a crueldade chegou muito cedo. Então, com isso, a gente mostra que sempre é tempo de aprender. Em todos os lugares, em todos os momentos, ainda que privada de liberdade, sempre é tempo de aprender. Com isso, nós estamos trazendo o empreendedorismo talvez para um lugar onde nós nunca imaginemos. Porque algumas dessas pessoas elas foram presas por serem empreendedoras, mas serem empreendedoras na ilegalidade. Sim. Trazer o empreendedorismo junto com a legalidade, com a oficialidade, com a publicidade, porque a Humanitas publica tudo o que faz. É exatamente dar conhecimento à sociedade brasileira como um todo de que existem lugares e existem situações às quais a gente precisa olhar, a gente precisa se debruçar com o coração mais aberto, com menos preconceito, com mais espaço para a construção de conceito. E isso é extraordinário, né? Porque aí você tem toda uma forma, né? Uma metodologia. Exato. De chegar, de primeiro educar, depois dizer a importância da disciplina, de cumprir princípios. E aí você criou o Tereza. Exato. Vamos falar desse projeto extraordinário. Eu gosto muito de mostrar a evolução das coisas, até porque tem sido alguns anos nessa prática, com tentativas e erros, sobretudo acho que com uma responsabilidade, um compromisso com a humildade muito grande, porque ninguém fez ainda o que nós estamos fazendo. Então, errar, entender os seus erros, consertá-los e ir logo para o próximo desafio é uma metodologia de agilidade, muito usado no mundo tecnológico, muito usado no mundo das startups, mas que a gente precisa trazer para esse mundo quase que hermeticamente fechado, que é o mundo jurídico e que dentro do mundo jurídico é o mundo prisional. Eu gosto de falar isso porque, tal qual como no mundo da tecnologia e no mundo das inovações, ninguém faz nada sozinho. Então, é um concerto de poder público, iniciativa privada, terceiro setor, para desenvolver possibilidades até então não escrutinadas, até então não investigadas. E com isso, muitas dificuldades se levantam, porque as pessoas também estão acostumadas a fazer o que elas fazem há muitos anos da mesma maneira. Quando chega uma organização como a Humanitas 360, seus advogados, assistentes sociais, estagiários, psicólogos, todos querendo fazer junto, às vezes causa um grande desconforto. Mas eu acho que é dentro desse desconforto e desse constrangimento que nós todos aprendemos juntos. Aprendemos que somos uma sociedade que precisa se mover e se mover articuladamente. O poder público sozinho não vai conseguir, a iniciativa privada sozinha não vai conseguir, o terceiro setor e as suas organizações não conseguirão. É um momento de avanço de civilidade quando nós entendermos que quando um não pode, o outro pode.
e conseguirmos nos articular de maneira a quebrar paradigmas e a construir novas fronteiras. É assim que a Humanitas tem trabalhado e eu fico muito grata, tanto pelos membros da equipe, sabe, mas por aqueles que a gente foi encontrando, os amigos cívicos que nós fomos encontrando pelo meio do caminho, as amizades que foram se aproximando, os servidores públicos que me dizem hoje, eu nunca imaginei que a gente ia conseguir fazer isso, quebrar fortalezas para construir castelos de esperança juntos. Tem sido um desafio, mas tem sido muito edificante poder, acho que, entrar em desertos e desses desertos a gente poder trazer frutos. E muitos frutos. E muitos frutos. São histórias que eu não posso deixar de compartilhar com você. Quando a gente vê mulheres presas, por exemplo, eu já falei isso, sem uma documentação. Sabe o que significa uma mulher presa sem um RG? Uma mulher presa com uma certidão de nascimento? Isso quer dizer que o Estado só olhou para ela no momento em que ela errou. O Estado não olhou para ela toda a vida dela antes, mas quando ela errou. E quando ela errou, ele a absorveu, ele a aprisionou. Uma mãe sem um RG, ela exclui os seus filhos de benefícios públicos, do atendimento ao SUS, por exemplo, de escolaridade. Então, quando esse concerto de autoridades com a iniciativa da sociedade civil juntos se debruçam para ir atrás da documentação de uma pessoa, é parafrasear o que Madre Teresa já dizia: se eu olhar para a massa, eu me paraliso. Se eu olhar para eu me motivo. É olhar para uma pessoa e pela possibilidade de ter sucesso num desafio na vida de uma pessoa, nós mobilizamos várias outras pessoas. Foi a Defensoria Pública, foi o Ministério Público, foi o juiz de execução, as próprias servidores públicos daquela unidade mobilizados para achar a documentação ou fazer existir a documentação dessa uma pessoa. E daí as pessoas às vezes me perguntam: mas Patrícia, uma? E daí eu te respondo: o que seria de nós se Deus tivesse olhado para toda a humanidade e não tivesse nos individualizado, um a cada um? Então essa daqui não, né? Eu vou fazer para todo mundo, mas aqui não vai dar para fazer para essa. Mas aqui não. Eu acho que seria olhar para todos os nossos erros de uma vez só e falar assim: não, essas pessoas não vale a pena. Mas nós fomos olhados com olhos individualizados. Portanto, precisamos continuar olhando com olhos individualizados e respeitando a individualidade de cada um. Somos únicos e insubstituíveis. Únicos e insubstituíveis. Hoje essa mulher, ela está em liberdade. Ela voltou para sua cidade no interior do Maranhão para poder ser a cidadã com aquele nome, com aquele documento, junto à sua família. Não mais uma pária, não mais uma marginal, não mais uma desconhecida. Muito bom. E assim, quais os projetos que vocês têm lá dentro para que elas já comecem no empreendedorismo? Eu sei que tem o Teresa, mas você também tem outros trabalhos, né? A Teresa é uma coisa muito significativa de te contar, porque ela era um projeto dentro da Humanitas. E essa é a beleza da evolução desde a última vez que nós conversamos. A Teresa era um outro projeto incubado dentro da Humanitas, porque nós visualizamos da seguinte maneira: desenvolvemos a cooperativa social e a Humanitas é a incubadora, o que quer dizer que ela coloca os seus técnicos a serviço das mulheres. Ela coloca o seu tempo, o capital financeiro, e ela precisa então fazer mulheres produtivas produzirem. E nós precisamos vender esses produtos para que toda esta renda seja revertida a esta mulher. A Humanitas não fica com nenhum valor dessa renda. E nós precisamos fazer essa venda acontecer. Nós criamos a Teresa para que fosse exatamente a viabilizadora das vendas. Tomasse conta da logística, tomasse conta do controle de qualidade, tomasse conta dos estudos mercadológicos, a fim de sabermos o que produzir para que esse produto tivesse uma venda suficiente. E então a Humanitas cresce,
o número de cooperadas aumenta e nós precisamos fazer o que o mundo da tecnologia, o que o mundo empresarial faz, um spin-off, quer dizer, separar esse projeto, dar vida própria a ele, criar o seu CNPJ, criar a sua equipe e fazer com que a Tereza deixasse de ser um projeto e passasse a ser uma pessoa jurídica. Foi isso que aconteceu desde a nossa última conversa. Hoje a Tereza, então, tem a sua própria equipe, tem a sua própria divulgação de imagem, e a Tereza passa a ser a parceira comercial prioritária das cooperativas. O que isso quer dizer? Antes os produtos deveriam ser vendidos nos eventos ou nos sites para que a renda fosse revertida às mulheres. Hoje, para agilizar essa aferição da renda, a Tereza passa a ser a parceira comercial. Então a Tereza, tendo feito o estudo mercadológico, tendo feito o controle de qualidade, ela compra esses produtos. Um capital foi injetado na Tereza para que ela pudesse fazer isso e ela compra os produtos. Quer dizer que a renda começa a chegar mais rápido às contas correntes dessas mulheres. Também é muito importante dizer que hoje todas as cooperadas da Cooperativa Social Cuxá no Maranhão têm a sua própria conta corrente. O que é uma grande quebra de paradigma e um grande instrumento dignificador. Uma mulher, então, privada de liberdade, tem a sua própria conta corrente, para que todo o ganho, a renda dessa venda vá direto para a conta dela. O que traz uma lisura no processo, o que traz uma transparência no processo e o que traz a verificação de que a Humanitas é a investidora, mas toda essa renda vai direto para essas mulheres. Muito bom. Parabéns. Viu? Muito obrigada. É muita evolução, né? Muita coisa que acontece. Foi muita evolução, principalmente se a gente conseguir contextualizar onde essa evolução está acontecendo. Para que essa evolução aconteça, eu preciso de falar com uma infinidade de autoridades públicas e ter tudo isso validado. Portanto, talvez a rapidez nem fosse a que eu gostaria, mas a efetividade ela é muito importante nesse aspecto. Sim, e quando a gente fala em efetividade, a diferença da eficiência e de ser eficaz, não é? A gente fala de resultados e eu queria que você falasse dos resultados e, por favor, incluísse aqueles espetacular, porque não dizer, acho que eu não tenho outra palavra para dizer, evento que aconteceu no Maranhão. Ah, que feliz. Que foi extraordinário, que a gente teve a honra de cobrir esse evento, mas é o significado que ele teve não só para as mulheres, mas também para toda a sociedade, né? Olha, ao longo dos últimos quase 3 anos, desde 2020, já foram 30 mil pessoas alcançadas pelas cooperativas sociais e também pelos Labs 360. Nós conversamos sobre isso lá atrás porque ele estava começando, que são a oportunização de educação dentro do sistema prisional com a concessão dos computadores e das bolsas de estudo. Um dos resultados muito significativos é o fato do primeiro aluno a ser aceito num curso de medicina. Foi um aluno que usou esta metodologia lá na Paraíba. Quer dizer que hoje uma pessoa privada de liberdade do sistema penitenciário do estado da Paraíba é hoje um estudante de medicina. Outra coisa importante é que famílias foram atendidas, não só os privados ou as privadas de liberdade, mas as suas famílias. Foram mais de 635 atendimentos familiares. Pessoas que têm dificuldade nos seus processos de aposentadoria, pessoas que têm dificuldades na inserção da política pública, de assistência social, as crianças que não estavam conseguindo o acesso à sua escolaridade. Então a Humanitas olha para esse indivíduo na sua individualidade, mas também no seu aspecto familiar. Foram centenas de atendimentos psicológicos, porque nós sabemos que a questão da saúde mental foi extremamente depreciada no momento pandêmico, mas também no momento pós-pandêmico. Muitos perderam seus entes queridos e nós precisamos dar apoio a isso. E com isso, ajudar inclusive os assistentes sociais do poder público, que não conseguem acolher a todos. E a Humanitas então disponibiliza aos seus colaboradores para que trabalhemos juntos. Agora, eu acho que um dos nossos resultados de maior notoriedade foi o espetáculo Marrom.
Esse espetáculo que conta então a vida da cantora majestosa Alcione do Maranhão teve uma sensibilidade muito grande por meio do seu produtor e do diretor, Miguel Falabella como diretor e o produtor Jô Santana, a trazer as mulheres privadas de liberdade cooperadas para que fossem as artesãs, as bordadeiras de todos os figurinos dessa obra tão bonita. Eu digo que cada vez que alguém assistiu esse espetáculo viu um brilhozinho, esse brilhozinho saiu de uma dessas mãos, de uma dessas mulheres. E é muito significativo porque elas foram remuneradas pelo seu trabalho. A cada 3 dias de trabalho, não excludente da remuneração, é claro, ela tem então um dia menos da sua pena. Muito bom. Então ela tem um ganho muito importante, tanto na diminuição da pena quanto na questão financeira. Elas foram vistas e reverenciadas por milhares de pessoas na temporada de São Paulo, na temporada do Maranhão, na temporada do Rio de Janeiro, em apresentações que foram feitas em Belém, em outros estados. E conseguimos, acho que talvez o que foi mais importante, levá-las ao teatro. Puxa. Eu acho que a audiência talvez não saiba que a maioria da população brasileira não tem acesso a um equipamento cultural de entretenimento. E nós levarmos a estas mulheres a esse equipamento cultural de entretenimento, a ver o seu trabalho na prática acontecendo, foi muito importante. Isso não seria possível se não fosse a sensibilidade e o profissionalismo do operador de direito do Estado do Maranhão. Juiz da Vara de Execução, presidente do Tribunal de Justiça, desembargadores, corregedor-geral do Tribunal de Justiça, funcionários da unidade prisional, guardas penitenciários, defensoria pública. Foi realmente majestoso ver todas essas pessoas junto com o Instituto Humanitas trabalhando para oportunizar uma visita ao teatro. O que isso significa, as oportunidades que se abrem para essa vida e para a vida dos familiares desta pessoa, desestigmatizando, é como se aquele lugar não fosse para aquela pessoa e se torna ser um lugar daquela pessoa. Elas foram todas vestidas sem seus uniformes, mas com vestidos que nós tivemos a oportunidade de sair para comprar. Ao shopping. Foi a única maneira de me levar ao shopping. A Patrícia não gosta de shopping, mas ela falou que foi uma visita ao shopping muito agradável. Foi uma visita muito agradável com toda a equipe. Nós nos debruçamos a saber os tamanhos, as cores, as preferências. Recebemos uma doação de maquiagem para que elas pudessem estar bem arrumadas naquele dia. Conseguimos levá-las à plateia e completamente inseridas na plateia, e não como um grupo excluído daquela plateia. E sentou com todas as pessoas. Ao lado do presidente do Tribunal de Justiça, Dr. querido Paulo Velten, estava uma mulher privada de liberdade. Ao lado do prefeito estava uma outra mulher, ao lado da primeira-dama, ao lado do querido corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, Dr. Fross, e sua esposa, estava uma outra mulher, artesã, privada de liberdade, cooperada, da Cooperativa Social Cuxá, ao lado do juiz da Vara de Execução. Então estávamos ali todos inseridos, imbuídos num projeto de civilidade, de cidadania, de reconciliação. Puxa vida, não precisa dizer que elas jamais vão esquecer esse dia e que suas vidas foram transformadas, porque foram simplesmente acolhidas. Que é o que é importante, o que é mais importante, a pessoa se sentir pertencente, né? Exato. Ela se sentir incluída dentro de um contexto que é dela também. Exato. Que por alguma razão ela saiu e que agora ela voltou, ela foi reconciliada, né? Emocionante, né? É Não muito tem importante, é muito Lindo. importante. O exercício da reconciliação, ele requer muita maturidade. E eu diria até que muita espiritualidade,
porque é um passo além da nossa capacidade natural e humana. Ela nos exige ir além de nós mesmos. Esse é o exercício da reconciliação. Maravilhoso. Queria que você falasse, depois que elas saem de lá, qual é o índice que a gente tem de mulheres que saem desse sistema criminal e que volta de verdade à sua vida, porque isso também é importante a gente dizer, porque o trabalho tem resultado de verdade, né? Não é só ali no momento que ela... Não. É muito importante dizer, e eu gosto de usar uma metáfora, que é um ponto de acupuntura. O que isso quer dizer? Você mexe nevralgicamente naquele sistema para criar situações e condições para que aquele sistema comece a se regenerar por ele mesmo. Nós começamos ali, mas nós não terminamos ali. Hoje, na semana que vem no Maranhão, nós estamos indo como equipe Humanitas 360 e Tereza para fazermos e constituirmos a nossa operação fora da penitenciária. Porque esse bom relacionamento com a autoridade pública do Poder Judiciário tem dado às mulheres a condição de progredir nos seus regimes de pena. Portanto, elas já estão em regime aberto ou algumas, inclusive, absolvidas. Nós temos esse caso no Maranhão, de uma absolvição. Portanto, essas mulheres já estando na rua, por assim dizer, precisam continuar sendo as cooperadas, as artesãs, mulheres empreendedoras que estão refazendo as suas vidas. É por isso que nós estamos indo para assinar um outro acordo de cooperação com as autoridades, para que a mesma atuação agora vá para além dos muros do cárcere e todas as nossas cooperadas possam seguir assim trabalhando, aferindo a sua renda, exercendo a sua cidadania, mostrando para os seus familiares, para os seus filhos, que sim, nós podemos colocar fim no ciclo vicioso do crime, da brutalidade, do abuso sexual, do abuso emocional, do abuso financeiro que o crime traz à vida dessas mulheres. É muito importante o sentido da continuação, o sentido de que se nós não continuarmos a fazer o bem, o mal já está posto. O crime certamente já está procurando as nossas cooperadas que estão fora, recrutando-as 24 horas, 7 dias por semana. Sim. Se nós não fizermos alguma coisa, somos participantes desse processo de recrutamento nefasto que acontece em todas as vidas das populações mais vulneráveis do Brasil. Sim. E você falava desse apoio que elas recebem lá, tanto de civilidade, claro, de educação financeira, de tantos outros, esse apoio emocional e o espiritual. E eu queria que você falasse agora da importância de grupos dar esse apoio, porque todo mundo pode contribuir de alguma forma. Com certeza. Às vezes não vão fazer tudo que você faz, porque você tem ali uma instituição que você organizou para fazer esse trabalho. Mas tem muita gente que pode atuar de muitas formas. E a gente sabe que tem um trabalho bonito, espiritual também. Queria que você falasse um pouco da sua opinião sobre esse trabalho, para a gente também convidar quem quer fazer, né? Ou entrar num grupo como esse. Eu fico muito feliz de você me dar essa oportunidade, porque existe espaço para todos e todas. Eu sou nora de uma pessoa que lutou tanto pelo voluntariado no Brasil, Milu Vilela. E sim, me sinto responsável de manter esse legado do voluntariado vivo. Então, ser uma voluntária, um voluntário neste lugar, quer seja com as cooperativas sociais ou mesmo com a Tereza, é uma atividade de extrema importância. Traga o seu ofício, traga o seu talento, traga o seu tempo, traga a sua disponibilidade de dizer, estou aqui para servir. E nós faremos um grande e bom uso dessa disposição. Eu não acredito em que ninguém faça nada sozinho, sabe? Somos essa articulação e somos essa concatenação de pessoas com habilidades,
com tempo, com disposição, com profissionalismo, que queiram servir. É a atividade de servir que deve, acho que, conduzir as nossas vidas. O apoio espiritual e a espiritualidade a qual eu me refiro é muito importante, porque nós precisamos de readquirir confianças. Confiança de poder falar, confiança de poder se abrir, e nesse lugar é muito difícil que isso aconteça, porque ao se abrir e ao falar, você, sem querer, já está fazendo alianças. Então, trazer pessoas de fora, quer sejam as nossas psicólogas, as assistentes sociais, ou até as pessoas religiosas que queiram se voluntariar e vir a servir neste momento como um ouvido, como uma escuta, é muito importante. É um lugar muito desértico, é um lugar muito inóspito, é um lugar de grandes frustrações, é um lugar de total desestrutura. Desestrutura sistêmica, a desestrutura pela falta, inclusive, de insumos. A nossa audiência talvez não saiba que as mulheres privadas de liberdade não recebem absorventes suficientes para o seu fluxo menstrual, não recebem papel higiênico suficiente para aquele mês todo. Então, poder falar com essas mulheres ao ponto delas poderem se abrir nas suas necessidades mais básicas, e aí nós acharmos os provedores, os voluntários, os doadores de absorventes, os doadores de papel higiênico, os doadores de produtos de higiene pessoal. São doadores que trazem dignidade para esse lugar. Essa é a palavra, dignidade. Não são porque são mulheres presas que são mulheres que precisam viver indignamente. Exatamente porque são mulheres presas, sob a tutela do Estado, suas vidas estão sob a tutela do Estado, é que nós precisamos contribuir. Não podemos ver o Estado brasileiro como uma entidade fugaz em terceira pessoa. Somos parte do Estado brasileiro. Naquilo em que nos toca como cidadãos, nós precisamos influir, precisamos influenciar, precisamos contribuir. Senão acho que a vida seria assim bem, talvez, infeliz, porque você viver só para si, não que a gente não tenha que ter, em primeiro lugar, a gente tem que estar bem, né? Exato. Até para a gente ir lá fazer, mas o verdadeiro propósito da vida, Patrícia, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque, na minha opinião, eu já vou falar a minha, propósito é servir, gente. E é claro, a gente vai servir com aquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu falava para ela antes da gente começar a gravar, por que ela hoje tem um propósito tão grande, né, Patrícia? De fazer o que ela faz. E por que Deus levantou ela numa família, já nasceu numa família que já instruiu desde pequena a olhar para o próximo e enxergar as diferenças. Não foi à toa também hoje na posição que ela está de fazer esse trabalho. E eu queria que a gente encerrasse você falando um pouco sobre o propósito de vida para a gente inspirar as pessoas, porque esse é um propósito aqui do nosso programa também. Inspirar você que está aí em casa de alguma forma, às vezes vai ser para mudar a sua vida e às vezes vai ser para você mudar a vida de alguém. Nesse caso aqui é para isso, a gente quer muito falar sobre isso. E que você falasse também dos planos aí, o que vocês estão pretendendo fazer lá na Humanitas daqui para frente. Bom, então eu vou começar a falar um pouco do que nós vamos fazer daqui para frente. Aumentar a disponibilidade dos computadores e aumentar a disponibilidade das bolsas de estudo para que mais pessoas dentro do sistema possam ter acesso à educação, qualificando esse momento de deserto, qualificando esse momento de privação, para que seja um momento de reestruturação, um momento de grande aprendizagem, um momento de letramento, um momento de educação, para que mais diplomas sejam aferidos dentro do sistema. Nos últimos anos, nós conseguimos levar milhares de pessoas a fazerem o Enem, a fazerem Enseja, a serem diplomados. Então, a minha intenção é que mais pessoas possam ser diplomados, saírem do momento de privação de liberdade, de cumprimento de pena, não só com um estigma, mas com um diploma. E que esse diploma possam ser as credenciais que o mundo exige. Nessa vida a gente precisa ter as credenciais que o mundo exige e as credenciais que o céu nos traz.
E aí eu falo então de propósito daqui um pouco. Aumentar as cooperativas. Em agosto eu vou visitar mais 2 estados. Eu fui convidada a ir ao Ceará e a Pernambuco. Eu quero visitar esses estados, eu quero poder falar com as autoridades públicas, poder falar com a governadora de Pernambuco. Aqui já me disseram que é uma pessoa extremamente democrática, e gostaria muito que outros estados dessem a oportunidade para a Humanitas trabalhar o cooperativismo social e desenvolver o empreendedorismo. Também tenho planos para daqui para frente trabalhar com outros países. Temos conversado muito com algumas organizações americanas que têm se mostrado bastante interessadas por ver a metodologia que a Humanitas desenvolveu. Então eu vou aos Estados Unidos participar de alguns eventos para exportar virtude vindo do Brasil. Eu quero muito que outros países olhem para o nosso país como um exportador de boas notícias, de boas novas, e não só de críticas. Estou muito contente com isso. E para falar de propósito, eu não podia concordar mais com você. O propósito dessa nossa jornada aqui é de servir. Por mais longa que ela possa ser, quantos anos nós vamos viver? 80? 90? É nada perto daquilo que eu acredito que vai ser a nossa vida na eternidade, o para sempre. E que nós possamos semear o nosso para sempre a partir dessa jornada de algumas décadas nesse mundo. Descobrir seu propósito de vida não é nada fácil. Eu digo que talvez as pessoas vivam mais confortavelmente sem saber o seu propósito de vida. É uma responsabilidade quando sabe, não é? A partir do momento que você descobre, não tem como se divorciar dele. É um casamento para sempre. Pra sempre. E é motivo de perder o sono várias vezes à noite, não é? É um motivo de ser muito criticada porque você só pensa nisso. É um motivo de você ser, às vezes, até excluída. Ai, lá vem a Patrícia com as causas dela. E eu digo que não são minhas. Eu as abracei, porque esse é o meu propósito de vida. Mas elas são nossas. Elas são causas de um país que devem ser cuidadas pelos cidadãos e pelas cidadãs desse país, principalmente por aqueles tão privilegiados que tiveram acesso à educação, acesso à sanitariedade, tiveram a oportunidade de terem famílias constituídas, que lhe deram as primeiras percepções, as primeiras sensações de segurança. Nós, os detentores do capital econômico, sim, somos nós, os grandes responsáveis por tomarmos riscos que sejam investimentos nas vidas de outras pessoas. Muito forte. É isso mesmo. E é lógico que o nosso propósito aqui, a gente descobriu isso já há muito tempo, que é, além de fazer o nosso caminho, te ajudar também a pensar, a refletir sobre isso. Nossa causa aqui, a causa da Patrícia é essa, a do Ressoar, eu já falei algumas vezes aqui para vocês, mas e a sua? Qual é? Ou você quer se juntar a nós, né? Bem-vindos e bem-vindas. Até você descobrir, é muito bem-vindo também. O fato é que nós precisamos sim sermos esse agente de transformação. E é curioso que às vezes quando você começa a fazer isso, olha como a sua vida começa a se desenrolar e às vezes algumas questões suas começam a acontecer, né? É engraçado como você, quando faz algo que você queria tanto, você faz em prol da outra pessoa, acontece justamente com você também. A gente tem essa experiência, né? Nós nos transformamos quando nós nos disponibilizamos a sermos transformadas. E esse processo de transformação não acontece sozinho. Acontece ao servir o outro, nós somos tão servidos, não é? Eu vi uma frase essa semana que me impactou muito. Um jovem bombeiro, ele falava assim, olha, você tem que doar aquilo que você tanto quer. E às vezes o que você tanto quer é um amor, é atenção, é carinho, eu não sei o que você quer. Tem coragem de doar o que você tanto quer? Às vezes a gente doa aquilo que a gente mais queria, não é? E a gente recebe isso muitas vezes mais e de muitas formas. E ainda falando sobre o nosso compromisso cívico,
Eu sei que agora você faz parte de um grande conselho, que você vai poder também dar a sua opinião e fazer parte, nos representando. Queria que você falasse um pouco sobre esse. Foi uma grata surpresa, um convite da qual eu me sinto muito honrada de participar do Conselho de Desenvolvimento Social Sustentável deste novo governo. O que não quer dizer que as pessoas que estão lá são partidárias, mas são pessoas que assumem o seu compromisso político com a política pública do país. É um espaço de diálogo, é um espaço de construção de concertos, de acordos, de entendimentos. E é claro, meu papel lá é levar esta ótica da reconciliação, da restauração, da significação do processo de cumprimento de pena. Eu acredito que muitas pessoas não sabem o que isso significa. Então, não quero me furtar da possibilidade de levar essa discussão e o meu desejo final de alteração de algumas legislações que precisam ser atualizadas, humanizadas e contemporanizadas. Foi muito gratificante. Muito bom. Parabéns. Muito obrigada. Eu queria encerrar então com você deixando uma mensagem, convidando mais uma vez essas pessoas para conhecer o Humanitas e para se juntar a nós nessa jornada. Muito obrigada. É muito bom ter você aqui, viu? Muito você tem obrigada. que voltar sempre. Compartilhar do mesmo sentimento, do que a gente faz e saber que a gente não está sozinha é muito bom. É recíproco, me sinto muito à vontade e muito agradecida. Gratidão. A gente que agradece. Quer deixar mais uma mensagem? Eu acho que num Brasil tão dividido, nós nos disponibilizarmos ao outro é o que nos falta. É quando nós encontramos significado e nos tornamos significantes para a vida das outras pessoas. Agarremos aos nossos sonhos e nos debrucemos a sermos transformadores e nos permitamos a sermos transformados. É ajudando o próximo, servindo o próximo, menos de nós mesmos e mais do outro. Muito bom. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a vocês. Um grande abraço lá para o pessoal, para toda a equipe, todo o trabalho. Contem com a gente lá também, viu? Obrigada. Gente, não precisa falar mais nada. Eu só quero agradecer a sua audiência, te convidar para vir com a gente e fazer parte aqui do nosso trabalho. Você vai ser muito bem-vindo. Um grande abraço, um ótimo domingo e até o nosso próximo encontro. Te quero pedir para seguir a Humanitas, siga o Ressoar, me siga também. Se a Patrícia, eu não sei se agora você já tem um Instagram. É o da Humanitas. É o da Humanitas? Fico muito contente de encontrar vocês todos lá. Pronto. Humanitas 360. E Tereza, vale a pena. Sejam bem-vindos, viu? E um grande abraço, até o nosso próximo encontro.